Esse ano tem sido um ano extremamente atípico para nós, por vários motivos. Primeiro, questão dos projetos, né? A gente está entrando agora em maio, 1º de maio hoje, provavelmente a gente ainda vai mais uns 30 dias ou mais até, ainda dentro desses projetos que estão na esteira aqui. E, cara, 5 meses, basicamente, talvez 6 de projetos sem fazer absolutamente nada para Balneário Camboriú, para a Sério? região, nada para Santa Catarina, Só para fora? nada, só para fora, basicamente exportação em Mato Grosso, 100%. Caramba, cara. Nunca na vida aconteceu isso, né? Obviamente, a gente nunca ficou tanto tempo fazendo projeto só para fora. E isso, querendo ou não, é uma preocupação nossa, porque a gente gostaria de fazer mais aqui no quintal de casa, né? É onde a gente, tudo é mais fácil, a dinâmica, é logística, a resolução de problemas, o fato da gente estar aqui presente, tudo é mais fácil. Só que, cara, o mercado do balneário tá essa loucura. A gente tá vendo esse negócio que a gente tava falando de preço, uma coisa, cara, desgringolando total. A gente tá voltando a ver coisas que a gente via, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, que é um É. orçamento de 300 sendo fechado por 70 mil, é um orçamento de Nossa. 500 mil sendo fechado por 120, ou 250, ou 200, é abaixo de 50%, uma diferença de 50%. Uhum. E, cara, não adianta, não tem milagre, tá cada vez mais difícil de fazer o cliente entender isso, porque aí parece que a gente está fazendo aquele discurso superficial de vendedor, sabe? Ah, não fecha isso, não fecha aquilo, vai se incomodar. Eu nem posso falar isso, né? Como é que eu vou dizer, para o cliente, se você fechar com esse, você vai se incomodar. Não tem como falar isso, mas o histórico é tão recorrente quando a gente vê isso, que é preocupante. E aí a gente acabou nessa movimentação de, tipo assim, cara, existe um limite até onde a empresa pode ir, né? A gente acabou fechando os projetos de exportação, projetos lá fora, que são projetos saudáveis, né? Uhum. E acabou que meio que sem querer a gente entrou nesse, basicamente, vamos bater um semestre aí sem fazer literalmente uma prateleira aqui para Balneário Camboriú. Então a gente começou em janeiro com a nossa montagem lá em Naperville, né, que é uma cidade perto de Chicago, que era o nosso projeto do mercado lá, um projeto corporativo. Grande, né? Grande, esse projeto por si só é um podcast completamente separado, porque tudo que rolou Boa. lá foi uma coisa, cara, isso ali é Vamos 3 horas marcar de para daqui conversa só 15 para dias. isso, em 2026. Esse projeto, cara, foi uma coisa fora da curva, assim, de tudo, assim, de intensidade, da quantidade de energia que a gente colocou, e era um projeto que estava muito na nossa mão, porque o projeto era nosso, né, não era um projeto externo de arquiteto, então o projeto foi desenvolvido aqui, negociação aqui, fabricado aqui, a montagem Legal. foi nossa, né, a nossa equipe foi para lá, então foi tudo na mão, e se tivesse sido uma vírgula diferente disso, acho que tinha desgringolado, Foi porque dado ruim. foi tudo muito complexo. Nossa, foi tudo Nossa. muito complexo. Mas a equipe se arrebentou. A equipe se arrebentou, trabalharam um monte, cara, na fabricação. Pô, foi sensacional, assim. Foi um retorno e foi uma experiência bacana. E é engraçado que daí quando a gente chegou de lá, a gente chegou aqui dia 18, se não me engano, 18 de fevereiro, a gente voltou de lá. E, cara, a sensação naquela semana foi assim, cara, um projeto desse aí tá bem certinho, nunca mais, tá? Aí passou 2 semanas, nós já tava tudo, vamos lá, galera, vamos procurar mais um projeto assim, Vamos procurar outro. vamos procurar outro. Agora a gente Então, já tem o voltamos, know-how. já tem o know-how, voltamos de lá, a gente não conseguia, porra, eu e os piá que ficamos lá, não conseguia mal e mal se olhar na cara, assim, 35 dias dormindo junto e pauleira, Meu sem descansar. Deus. Passou uma semana, os piá, não, tem que viajar, vamos, para onde é que vamos agora? Ah, vamos para Vamos, Mato Grosso, então vamos. vamos. Então, não, os meninos são fera, a equipe é Bom, pau. cara, a Mas equipe é tudo, né? Se ter uma a equipe é equipe tudo, não, bem os meninos azeitada são. ali, bem alinhada, é o que faz toda a É, diferença no negócio, né? não, os meninos foram, cara, desde de tudo, né? Desde o projeto aqui, o Dudu, a Rô, que fizeram toda a parte criativa do projeto, a parte de fabricação, durante a fabricação, que a fabricação foi feita no ano passado, né? E então a fabricação foi muito intensa, muita coisa manual, muita coisa feita à mão. Aí tivemos o drama logístico, cara, que a logística em si foi disparado a pior experiência logística que a gente já teve até hoje,
Caramba. Nunca a gente tinha tido um container que demorasse mais que 35 dias, 34 dias, foi o container mais demorado que a gente mandou daqui para os Estados Unidos. Door to door, né? Coletou aqui na fábrica até chegar na porta do cliente. E esse container específico, eram 2 containers, eles foram fabricados, né? Todo o material foi fabricado junto, foi carregado no mesmo dia, os 2 containers, um de manhã, um de tarde, foi para o porto no mesmo dia, saiu no mesmo navio, e por algum motivo que eu não sei ainda qual que foi, um container foi para o Canadá e o outro container foi para Nova York. Então, assim, não sei aonde que esse navio separou os containers, enfim, ainda é uma interrogação no nosso histórico aqui, e demorou 90 dias, cara. Você tem noção que é 90 dias para a gente conseguir chegar? Então, assim, a instalação que estava prevista lá para outubro do ano passado, a gente conseguiu iniciar no dia 16 de janeiro desse ano. Nossa! Então, assim, isso por si só, obviamente, gerou um desgaste gigantesco, né? Com o cliente, de expectativa, que daí, era para montar em outubro. Daí a gente falou assim, o cliente tinha que fazer algumas coisas lá no imóvel, lá na obra dele, para que a gente chegasse e tivesse tudo pronto para montagem. Então, quando saiu o container daqui, em outubro, eu falei, cara, mete a marreta aí e faz que o container tá indo. E ele fez, meteu a marreta, tirou um monte de parede e tal, não sei o que, e cara, e aí começou a atrasar, e aí começou a rolar container, e aí o container foi parou na Colômbia, e aí na Colômbia tiveram que descarregar os containers para mudar de navio, e aí começou e aí perdeu aquele navio e foi mais 15 dias para frente, e foi indo aquele negócio, foi, cara, sei lá, teve uns 10 BO aí de logística só nesse trâmite. E a operação dele funcionando, do cliente. E a operação dele funcionando, tava a loja aberta, tudo, né? Nossa. Então, isso foi bem intenso. O cliente, obviamente, importa também coisas, né? Ele tem um mercado, ele trabalha com importação de produtos e tal, então ele sabe que a logística em si estava um caos naquele momento, global, né? Entendi. E também, graças a Deus, nosso contrato muito bem feito, nos protegendo, dizendo, a partir do momento que sai daqui, a gente não tem controle sobre o que acontece, né, na parte logística. Enfim, conseguimos contornar, chegamos lá, chegamos no primeiro dia, aí um dia depois chegou o primeiro container, aí o segundo container, que era para chegar no mesmo dia, não chegou, no dia seguinte não chegou, já comecei a ficar ruim, isso nós já estava lá. Aí fomos descobrir que o pessoal do despachante de lá no destino não tinha despachado porque o cara não tinha percebido que era 2 containers. Meu Deus! Tinha liberado um só. Aí isso comendo multa, né? Comendo multa porque o container parado no pátio do porto, o outro container não sei aonde. Nossa! Cara, aí sei que foi isso. Aí começamos a montagem. O que era para ser uma montagem de 15 dias virou 35, trocamos 3 vezes as passagens aéreas, tivemos que trocar 3 vezes de casa, porque a gente estava em Airbnb, cada mudança de passagem vencia o Airbnb, a gente tinha que fazer uma mudança nossa, trabalhando só horário noturno, e aí no dia de mudança você parava de trabalhar às 9 da manhã, para as 11 da manhã sair de casa, então, sabe, no final da viagem ali, começou a, cara, ficar aquela... estresse elevadíssimo. Estresse, assim, consumimos, acho que por baixo, umas 80 latas de energético. Cara, uma coisa... Teve um dia que eu até cheguei pro cliente e falei assim, só para te avisar, nós estamos pegando um monte de energético e vai anotando aí que depois a gente vai... E ele falou, não, já vieram me avisar, que minha equipe viu nas câmeras e vieram me falar que vocês estavam deitando. Eu falei, cara... Não, como é que é o cooler de energético dele, cara, zerou, assim, a gente zerou. É só vocês. Daí acabava os Red Bull, nós ia pros Monster. Mas Meu enfim, Deus. cara, deu, no final, como sempre, né, no final dá tudo certo, mas assim, parabéns para toda a equipe lá de montagem, de produção aqui, de projeto, foi tenso, mas... E daí eu acho engraçado, a gente chega com esse sentimento de, né, cara, nunca mais, e aí uma semana depois a gente já tá esperando o próximo episódio. Não, imagina o voo de volta, né? Todo mundo no avião, assim. Nossa, nós estava morto, cara. Meu Deus do céu. Veja a hora. E aí chegamos aqui e daí enquanto a gente estava lá fazendo essa montagem em Chicago, estava sendo fabricado aqui outro projeto de exportação já. E aí a gente chegou numa quinta, eu ainda vim para cá na sexta, sábado, domingo, segunda-feira carregamos outro container.
Nossa, Segunda carregamos outro container e segunda de manhã um, segunda de tarde outro. E então, assim, ficou esses projetos fora, assim, rodando, e agora está sendo montado esse outro projeto lá na Flórida, e nesse meio tempo, rolando os projetos de Mato Grosso, e estamos aí, cara, 5 meses sem fazer uma prateleira de. tem um grande agora para vocês entregarem aqui. É esse mês ou mês que vem? Já estão aí, já estão montando. Ah, já tá? Aquele Ah, ali no não, centro? não, tem um, você aí em Cuiabá, se diz, a gente está Isso. montando agora um em Primavera, né? Primavera do Leste, Uhum. tem um grande, que já começou a montagem. E agora, hoje é dia 1º de maio, dia 20 de maio, vai um agora para Cuiabá, que também é um grande que a gente vai ficar mais um tempo aí montando. Um tempinho aqui montando, né? É, Legal, cara. Bacana. Eu ia te perguntar, Balneário, você acha que tá. É orçamento ou é saturado que tá o mercado? Tem pouco cliente ou é orçamento que não fecha? cara, acho que está saturado de marcenaria sem padrão nenhum de orçamento, então os caras aqui é muito comum. O cara abrir a marcenaria, o cara é marceneiro em alguma empresa, sai e abre uma marcenaria. Ou o cara é um Entendi. montador, sai e abre uma marcenaria. E aí o cara, obviamente, ele é engolido por uma centena de problemas que tem na gestão de uma empresa e etc. E geralmente não tem padrão de orçamento nenhum. Então, o que acontece é que o cliente, muitas vezes orientado pelo valor, pelo preço, né? Ele acaba fechando com mais barato e, cara, a gente não tem muito o que fazer, né? Não, a gente fica de mãos amarradas, assim, né? E eu Uhum. acho que pelo sentimento geral da nação de estarmos passando por um momento ruim, né, de tudo, o cliente que antes não tomaria esse passo aí de ir pelo preço, né, que pagaria um pouco a mais, mas para uma qualidade garantida, é o imóvel dele e tal, hoje não tá, ele tá indo pelo preço e sem dó. Entendi, entendi. Então, então tá complexo, assim, o fechamento, porque a gente tá numa, digamos assim, numa briga desleal, né, de empresas completamente diferentes, com estrutura diferente, atendimento, resultado, e enfim. Mas a gente tá com várias estratégias aí para tentar contornar isso, para tentar até, digamos assim, conscientizar o cliente, né, cada vez mais de qual é o investimento que ele tem que gastar. Isso é uma coisa, e Uhum. uma outra coisa, que aí talvez pega diretamente na ossada de vocês aí, como projeto, arquitetos, interiores e etc., é a falta de consistência do que o cliente quer gastar e do projeto que é feito. Isso a gente tem visto Ah, sim. muito aqui, muito, 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 muito assim, cara, diariamente chega projeto aqui, a gente faz uma avaliação interna aqui, né, pela experiência que a gente tem de olhar o projeto, e já antes de orçar, a gente já consegue identificar, cara, o que esse cliente quer gastar não condiz absolutamente nada com o projeto que foi feito. Isso aí é Então, delicado assim, de delicadíssimo, tratar. É. delicadíssimo. Delicadíssimo de tratar, exatamente. Mas tem que ser Uhum. falado. Ah, com certeza. É. Não, assim, ó, vou dar um exemplo. Essa semana chegou um arquiteto com um projeto, cara, o projeto inteiro, cheio de curvas, cheio de coisa flutuante, cheio de iluminação, cheio de serralheria, mas assim, nível hard, assim, sabe? E aí o arquiteto falou assim: o cliente não quer gastar muito e ele queria ver se vocês conseguem entregar em 35 dias. Então, Uhum. assim, um desconhecimento grande de projeto, né? Porque aquilo ali não existe como executar aquilo ali em 35 dias, nem se a gente estivesse parado sem fazer nada. E questão de orçamento. Então, assim, cheio de curva onde não precisava, sabe? Daí curva um cantinho lá, que daí curvou lá, tem que curvar o balcão, tem que curvar a porta, tem que curvar. Então, assim, uma inconsistência realmente de projeto mesmo. Então, isso Entendi. a gente tem bastante que dificulta. Aí você chega com um orçamento e o cliente, não, mas tá muito caro. Sim, tá caro porque o projeto tá astronômico, né? O nível de Então, detalhe, complexidade é muito maior. nível de complexidade, principalmente, matador, né? E aí isso que aumenta e encarece, né? E a gente entende que é isso, né, cara? Hoje os arquitetos, eles dão. Hoje, para o arquiteto se diferenciar, o design de interiores, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que customizar o projeto, né? Isso. Você vai pegar um apartamento lá, sei lá, com 200 unidades, se não tiver uma identidade no projeto, você vai ter uma repetição igual em todas as unidades, né?
Então, hoje é Exato. normal que o arquiteto queira imprimir um pouco de personalidade, uma customização no projeto, só que aí, às vezes, dependendo da experiência que esse arquiteto tem nesse universo, ele perde a mão e acaba, né, desgringolando um pouco aí em questão de orçamento. E aí acontece o que a gente estava falando. Acontece que o cara vem aqui, a orça dá 300, ele orça um dá 290, orça no outro dá 320, e um faz por 180. E aí o cliente, não, mas o que eu quero gastar é os 180. Ele poderia ter gastado 180 num projeto bom, mais bem feito e tal, mas não, ele Uma paga mão de obra 180 confiança. no projeto complexo e o resultado a gente já sabe. E esse resultado a gente já sabe há anos, né? Já é recorrente isso, né? Sim. Então, É. eu Cara, achei... você me deu uma luz. Agora Hã? nos projetos. Você me deu uma luz nos projetos aqui também. Não, De. é uma coisa que eu ia te perguntar, e é até uma ferramenta que eu ia te mostrar, que a gente acessou essa semana, que eu achei extremamente funcional. Ah, Que é o seguinte, você coloca lá qual é a metragem do teu apartamento, uhum, qual é o valor do imóvel que você comprou e qual é a região que você atua, qual é a certo. região do imóvel, digamos assim, né? E aí você coloca gerar orçamento, e essa calculadora, basicamente, é uma calculadora de imóveis planejados para ambiente inteiro, e ela te dá ali, ó, se você for fazer um projeto básico, você vai gastar de 80 a 120 mil. Se você for fazer um projeto intermediário, você vai gastar de 150 a 200, e um projeto alto padrão de 250 a 350. Então, essa calculadora, ela te dá isso e ela escreve embaixo o que comporta num projeto básico. Geralmente são corrediças telescópicas, sem serralheria, sem acessórios luxuosos, e geralmente esse ticket é investido por pessoas que querem usar o apartamento para alugar ou estão investindo para revender. A coluna do meio já é uma marcenaria mais elaborada, nível de customização pequeno, mas já existe, sabe? Ele dá meio que um norte, assim, do que esperar. Que legal, E eu, cara. não, muito legal. E eu brinquei com o pessoal aqui, eu falei, cara, a gente tem que, como é que é, Soltar mostrar orçamento. a gente tem que mostrar essa ferramenta, porque isso ajuda muito o cliente, ajuda o cliente final, ajuda o arquiteto, ajuda o corretor, que pode já passar uma prévia aí para o cara aqui que ele vai gastar de interiores, ajuda a marcenaria, para a marcenaria dizer assim, pô, estou orçando um orçamento desse aqui, já sei que o meu preço tem que estar dentro dessa faixa, que é uma média de mercado. E aí, para fazer essa análise interna, a gente pegou aqui 8 projetos nossos, projetos que realmente, assim, carregados de detalhes e nível de customização, e projetos mais enxutos aqui, padrão, né? Projeto normal. Cara, a gente pegou 10 projetos. Dos 10 projetos, 8 orçamentos bateram completamente dentro da faixa de cálculo da ferramenta. Caramba, cara. Muito, muito legal, muito legal. Perfeito, perfeito. Que ferramenta que é essa? Cara, eu tenho que ver, depois eu vou pegar o link, vou te mandar e Você vai boto aqui junto deixar, a hora você que vai sair. deixar a nossa audiência no suspense. É Não, isso. vou deixar nos... Não, mas Ah, vou compartilhar o link ali, em algum lugar aqui na tela. Clica aqui. A ferramenta se chama Calculadora de Imóveis Planejados, mas eu não sei, tinha um link que não era o nome específico, assim. tá.